Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? No episódio de hoje aqui do Caldeirão Furado nós vamos falar sobre a Ordem de Merlin. Então você que não é inscrito aqui no canal, já deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Ativa também as notificações, esse sininho aqui do lado, para você receber todo vídeo que a gente postar aqui no Caldeirão. Antes de falar da Ordem de Merlin, quem foi Merlin no universo de Harry Potter? Merlin é considerado um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Ele foi amigo e conselheiro do rei Arthur nas histórias do ciclo arturiano. Suas histórias surgiram em obras do século XII e ganharam grande fama e popularidade, o que fez com que o personagem se tornasse muito famoso em diversas lendas. E como nós sabemos que a J.K. Rowling gosta muito de trazer coisas que já existem na história do mundo e adaptar para o universo de Harry Potter, é claro que ela não ia deixar o Merlin, o bruxo mais poderoso de todos os tempos, de fora disso. Em Harry Potter, Merlin estudou em Hogwarts e era da casa Sonserina. Em sua época de Hogwarts, ele era muito amigo do Ser Cadogan, um bruxo que mais tarde se tornou cavaleiro e foi um dos cavaleiros da Távola Redonda. Porém, ele só aparece nos contos bruxos do rei Arthur. Ele não aparece nas histórias trouxas, infelizmente. Uma pintura do Ser Cadogan costuma passear pelos retratos de Hogwarts e ele tá sempre convidando as pessoas a lutarem, sempre bradando alguma coisa, porque ele era realmente muito corajoso. Lá em Prisioneiro de Azkaban, quando a mulher gorda é atacada pelo Sirius Black, lembra que o quadro dela é atacado? Ele acaba ficando lá no quadro da entrada da sala comunal da Grifinória e troca a senha várias vezes por dia, uma vez por dia. Infelizmente, essa cena foi cortada dos filmes de Harry Potter. Ela foi filmada, mas foi cortada. Por que eu falei do Ser Cadogan? O Merlin era amigo do rei Arthur e era amigo do Ser Cadogan. Então, ele foi o canal de ligação entre os dois e por isso que o Ser Cadogan passou a ser um dos cavaleiros da Távola Redonda, uma curiosidade bem legal. Merlin foi imortalizado em uma das figurinhas dos Sapos de Chocolate por ter realizado grandes feitos em prol do mundo bruxo. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre Merlin, que ele estudou em Hogwarts e foi da Sonserina, foi amigo do Ser Cadogan, vamos falar um pouquinho sobre a Ordem de Merlin. É importante ressaltar que existem duas ordens de Merlin, a Organização e a Condecoração. A Organização Ordem de Merlin foi fundada pelo próprio Merlin lá na Idade Média, porque ele achava injusto os bruxos tirarem vantagem dos trouxas só porque os trouxas não possuíam dons mágicos, e cá entre nós existiam alguns bruxos bastante sacanas que abusavam muito disso. Então a Ordem de Merlin estabeleceu regras contra o uso de magia nos trouxas. Já a Condecoração Ordem de Merlin só foi criada lá no século XV pela Suprema Corte dos Bruxos. A Suprema Corte dos Bruxos era uma organização governamental que antecedeu o Ministério da Magia, ou seja, antes de existir o Ministério da Magia, a Suprema Corte dos Bruxos que era responsável pelo governo da Grã-Bretanha do Reino Unido. O prêmio Ordem de Merlin é concedido ao bruxo ou bruxa que realiza grandes feitos em prol da comunidade mágica. Nós não sabemos se existe alguma ligação entre os nomes, por que a condecoração se chama Ordem de Merlin, mas eu acredito que a premiação Ordem de Merlin tem esse nome porque ela é concedida a pessoas que ajudam as outras, que ajudam tanto a comunidade bruxa quanto a comunidade trouxa. Infelizmente, alguns bruxos favoritos do Ministério da Magia, especialmente os de classes mais altas, recebem a Ordem de Merlin com uma frequência maior do que você possa imaginar. Aliás, essa é uma honraria bastante cobiçada entre a comunidade bruxa. A condecoração Ordem de Merlin é dividida entre primeira, segunda e terceira classe. A Ordem de Merlin primeira classe é concedida a bruxos ou bruxas que demonstram imensa bravura ou excelência em magia. O bruxo condecorado com a primeira classe da Ordem de Merlin recebe uma medalha de ouro com uma fita na cor verde, e essa fita diz a lenda que é uma homenagem à cor da casa de Merlin Hogwarts, que era Sonserina. A segunda classe da Ordem de Merlin é concedida por conhecimento ou esforço além do comum, e o bruxo ou bruxa
condecorado com essa ordem recebe uma medalha de ouro com uma fita na cor roxa. Já a terceira classe é concedida a bruxos ou bruxas que contribuíram para o estoque de conhecimento do mundo mágico ou entretenimento. E o bruxo ou bruxa que é condecorado com a terceira classe recebe uma medalha de ouro com uma fita na cor branca. Agora que a gente já sabe quais são os dois tipos de Ordem de Merlin, o que é a organização e a condecoração, vamos ver alguns bruxos que já receberam essa imensa honraria no mundo mágico. Alvo Dumbledore recebeu a Ordem de Merlin primeira classe por ter demonstrado imensa bravura quando ele derrotou e prendeu Gellert Grindelwald lá em 1945. Além da Ordem de Merlin primeira classe, o Dumbledore também recebeu várias outras premiações do mundo bruxo muito importantes. Mas segundo o próprio Dumbledore, ele não se importava com nenhuma delas. A única coisa que ele ficaria chateado era se tirassem ele das figurinhas dos sapos de chocolate. Cara, tem como não amar o Dumbledore? Norvel Tonk recebeu a Ordem de Merlin primeira classe por ter salvo a vida de uma criança trouxa do ataque de uma mantícora. O Norvel deu sua vida para salvar essa criança trouxa do ataque da mantícora e recebeu a Ordem de Merlin primeira classe póstumamente, depois de morto. Além disso, ele também foi imortalizado lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Tilly Toke recebeu a Ordem de Merlin primeira classe por ter salvo a vida de inúmeros trouxas numa praia durante o incidente de Ilfracombe, em 1932. Os trouxas estavam lá de boa, lá na praia, tranquilo, daqui a pouco um dragão aparece. E aí a Tilly foi lá e salvou a vida desses trouxas e também foi responsável por obliviá-los. Além de receber essa honraria, ela também foi imortalizada lá na figurinha dos sapos de chocolate. Arcturus Black também recebeu a Ordem de Merlin primeira classe. O Arcturus que a gente tá falando é o avô do Sirius, tá? Não é o irmão. O irmão era o Régulo Arcturo Black. O avô era só Arcturo, porque eles repetiam bastante nome lá na família Black por tradição. O Arcturo recebeu essa Ordem de Merlin após ter doado uma grande quantia de ouro lá pro Ministério da Magia. Ou seja, ele basicamente comprou essa Ordem de Merlin, porque ele não fez nada pela sociedade. Que feio, Arcturus. Newton Artemis Fido Scamander, ou como nós já chamamos carinhosamente, Newt Scamander, recebeu a Ordem de Merlin segunda classe. Ele foi condecorado por ter contribuído diversas vezes para o conhecimento tanto em magisologia e herbologia, além de ter catalogado inúmeras espécies de criaturas mágicas e habitats. E nas horas vagas, como nós vimos lá em Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele também deu uma brincada de Auror, né? Prendendo o Grindelwald lá, ajudando a aprender. Tudo bem que ele vai escapar, o Grindelwald, né? Mas é claro que o Newt também foi imortalizado lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Eu acho essa ilustração do Newt muito fofinha nessa figurinha dos sapos de chocolate. Olha que senhorzinho mais simpático. Dá vontade de sentar com um baldinho de pipoca e ficar conversando com ele a tarde inteira. Gilderoy Lockhart também recebeu a Ordem de Merlin, terceira classe. Ele foi condecorado pelos seus inúmeros grandes feitos que na verdade não passavam de mentiras. Eram histórias de outros bruxos que ele apagava a memória, então ele recebeu injustamente esse prêmio. Cornélio Fudge, ministro da magia ali durante o período da história de Harry Potter, pelo menos a maioria do período, né? Ele se premiou com a Ordem de Merlin primeira classe. Ele falou assim, tava lá um dia, falou assim, eu tenho uma carreira muito boa, então eu vou receber uma Ordem de Merlin em primeira classe. E olha que a carreira dele era uma bosta, né? Outro bruxo que recebeu a Ordem de Merlin primeira classe foi Pedro Pettigrew. Você ouviu corretamente, o Rabicho recebeu uma Ordem de Merlin primeira classe. E ele foi condecorado por ter sido fiel aos Potter e ter dado a sua vida tentando impedir o assassinato deles. Imagina que pena se descobrissem que isso é uma mentira, né? Imagina que pena se as pessoas soubessem que o Rabicho que traiu todo mundo e que foi culpa dele os Potter ter sido assassinado, que ele que contou pro Voldemort onde eles estavam, né? Inclusive mandou o Sirius pra Azkaban lá, tadinho, ficou inocente, 12 anos. Imagina que triste, não é? Seria uma pena se as pessoas soubessem a verdade. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido mais sobre a Ordem de Merlin, a organização, a premiação, quem recebe, por que
recebe, e eu achei muito da hora fazer esse vídeo, eu gostei muito, vocês estavam pedindo faz tempo pra falar um pouco sobre Merlin, um pouco sobre a Ordem de Merlin, e aqui está. Eu espero muito que tenha ajudado você e que você deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos fãs de Harry Potter para que eles fiquem sabendo cada vez mais sobre o universo mágico, que eles conheçam cada vez mais, e eu agradeço muito pela sua visualização até agora. Nós nos vemos num próximo vídeo, eu espero que um dia você receba uma Ordem de Merlin por ter feito alguma coisa boa para a sociedade. Fique na paz e mal feito feito.